Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no papo, no auge, na quebrada, quadro de nosso podcast, episódio número 3. E nessa quebrada eu estou com meu amigo, o professor Silas Veloso. Arriba, muchacho, vamos fluir. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo Silas. Vamos nessa, Saulo. Massa tá aqui novamente, mais um quadro. Tô aí com as expectativas altas. Vamos bater esse papo que vai ser massa hoje. Show, show! E o Papo no Auge, na quebrada de hoje, conversa com Felipe Cardoso. Felipe possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pelo Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus. É professor da Associação Catarinense de Ensino e mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em estudos culturais. Seus interesses de pesquisa são identidade, racismo, representação e segregação. Felipe é militante do Movimento Negro Maria Laura, idealizador e um dos organizadores da Marcha da Negritude Catarinense. É também um dos organizadores do livro Fragmentos Negros, Perspectivas da Presença Negra em Joinville, Santa Catarina. Idealizador e um dos coordenadores do Cursinho Popular Pré-Vestibular Inserção. Bem-vindo, Felipe, você está na quebrada, no papo, no auge, na quebrada. Para iniciarmos, Felipe, de qual quebrada de Joinville você vem? Fala um pouco da tua trajetória de vida, como a comunicação, a docência e a militância se fundem ao Felipe Cardoso. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, satisfação estar entre vocês aqui, para a gente trocar essa ideia. Então, eu falo da Zona Sul de Joinville, né? Mais precisamente no bairro Itaú, onde eu morei e cresci a minha vida inteira. E desde muito cedo, o que me incomodou, né, foi esse distanciamento da realidade que eu via, que eu venho de um colégio particular, né? Estudei do primeiro a terceiro ano num colégio particular. E o que me incomodava é aos finais de semana estar com a minha família preta, né, reunida, e na segunda-feira ter que dividir entre os primos que iam para a escola estadual e eu estudar, né, com meu irmão e meu primo no colégio particular, né? Isso daí nunca consegui entender e confesso que fazia de tudo para estar perto dos meus primos, né, sair daquele ambiente, porque eu era o único negro da sala, né, da turma, né? Então, isso para uma criança, né, que está em desenvolvimento, eu acho que é um processo muito pesado, né? Então, essa minha relação com a militância, né, com as lutas sociais e tudo mais, ela se inicia por essas percepções que eu ia tendo, né? E dentro do colégio, a matéria que mais me chamava a atenção era justamente história, né? Porque essa curiosidade me aguçava. Tanto que o primeiro curso que eu pensei em fazer foi justamente história, porque eu também tinha esse desejo de ser professor. E que, com o tempo, aí fiz um curso vocacional que me levou para publicidade, assim, sabe? A comunicação e tal. E eu fiquei entre publicidade e jornalismo, fui para publicidade, né? Mas nunca sem perder essa perspectiva da docência e tudo mais. E pouco a pouco os caminhos foram levando, né, para esses outros caminhos, trilhar esses caminhos que acabaram se encontrando. E hoje estamos aí. E também na faculdade, quando eu chego na faculdade, ter uma noção, onde eu vou ter contato com a minha primeira professora negra, né? É meio louco isso, né? Com 20, 21 anos, foi o meu primeiro contato com uma professora negra na faculdade, né? Então, isso traz bastante elementos do que é a cidade, né? Como ela se organiza, como que ela se reproduz. Então, dentro dessas perspectivas, dentro desses olhares, e muito estimulados por alguns professores, algumas professoras na faculdade, é que eu faço a minha pesquisa sobre o negro, a presença do negro
as propagandas do poder executivo da cidade. Então, é o primeiro contato que eu tenho. E quando eu vou pesquisar, né, esses materiais, eu percebo que eu não tenho muitas referências, não tenho muito referencial teórico. E aí acende outra luz, né, sobre a necessidade, né, onde estão essas pessoas? Cadê essas pessoas produzindo? Não tem ninguém produzindo? Né? E foi uma batalha muito grande para a gente ter acesso a quem falasse sobre a população negra, tanto na cidade como em Santa Catarina, né? Então, essa trajetória, toda essa trajetória, todos esses percalços, essas dificuldades, que foram me moldando e que, pô, no ano seguinte eu tinha falado para minha orientadora da monografia que eu falei assim, pô, vou fazer produzir algum material, né, algum documentário para tentar registrar minimamente essa história, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E isso foi em 2013, por ali. Eu me formei em 2014. E em 2015, o Juan Carlos Fernandes surge com a ideia de montar um coletivo negro na Univille, numa outra universidade, né? E eu dei a sugestão de fazer um coletivo universitário, e foi aí que a gente criou o Movimento Negro Maria Laura, né, no dia 27 de janeiro de 2015. E a partir daí a gente começou a desenvolver diversas ações, palestras, formações, manifestações, tudo que vocês possam imaginar, para trazer esse debate para essa cidade, tocar numa ferida que a gente tem que fazer jus a quem veio antes, né? Nada do que a gente está fazendo não foi feito lá atrás. Só que não tinha a visibilidade, né, necessária, não tinha a atenção necessária, né? Porque era falado aqui, era falado ali, né? Mas da maneira com que a gente se organizou foi para falar de uma maneira mais potente, né? Então, desde o surgimento do movimento negro, a gente sempre tentou dialogar com os outros movimentos sociais, né? O movimento Passe Livre, movimento de moradia, movimento de mulheres, todos os movimentos, porque a gente entendia que era necessário fazer o recorte racial dentro desses movimentos, né? Quem que tem acesso à cidade? Quem que pode pegar esse ônibus? Quem que tem acesso a esse ônibus? Quem que sofre com a consequência da falta de ônibus? Então, são esses questionamentos que muitos negros sentiam aqui na cidade que a gente procurou evidenciar. Então, esse é um pouco da minha trajetória, que é individual, mas só para vocês entenderem que, ao mesmo tempo, ela é coletiva. E quando se torna coletiva, você percebe que aquelas questões, né, aquelas suas dúvidas, não são só suas, né? Aqueles sentimentos, aquelas frustrações, né, aquelas violências não são só suas, né? Então, é um movimento político, mas, ao mesmo tempo, pedagógico, psicológico, até, inclusive, por a gente ter a oportunidade de ter acesso à universidade e perceber que outras pessoas antes de nós já falavam sobre. A gente só está reproduzindo e potencializando ainda mais e perpetuando aquilo que falaram lá atrás. Então, esse é um pouco das minhas andanças por aí, e que vem muito nesse sentido da coletividade, do estar junto, porque eu acredito que unido a gente se fortalece, a gente fica em pé e fica mais fácil de se organizar e de seguir a luta e de a gente chegar no objetivo. Felipe, foi massa te escutar agora, e te escutando, eu estava antes de entrar aqui escutando o Emicida, né, que tem me tocado muito ultimamente, e eu fiquei pensando como ouvir e ver o movimento negro é perceber o quanto a gente não pode se perder de vista, né? Não é só se perder de vista em relação ao outro, mas a nossa própria história, assim. Tu estava falando de uma coisa que é a solidão, e que geralmente a gente fala muito de solidão quando a gente está lidando com corpos negros em espaços de poder, né? Com espaços que historicamente foram feitos majoritariamente para pessoas brancas, assim.
E aí a gente sabe, por exemplo, o comércio negro aqui em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, e são regiões e territórios que majoritariamente têm pessoas que são lidas como pretas e que até se fala muito na cultura negra quando a gente está discutindo de território e identidade nessas regiões, mas como é para você, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto pessoa preta, tá fazendo esse tipo de ativismo, de militância, que eu não acho, eu acho que a militância do nosso povo, das pessoas que nós somos, é uma militância que não necessariamente é uma escolha, né? A nossa vida já é uma militância diária, assim, como é viver isso em um estado em que é uma região majoritariamente branca. Eu já escutei diversos amigos meus negros e diversos amigos meus nordestinos que vão para Santa Catarina ou para estados parecidos com esse e que sofrem racismo, assim, de uma forma que eu nunca imaginaria que poderia acontecer. Como é viver, ser uma pessoa negra e militante em Joinville, por exemplo, em Santa Catarina? Como é que tu faz essa leitura? Como é que a gente não se perde de vista nesses espaços que confundem a nossa subjetividade, por exemplo, assim? E que tenta o tempo todo nos mostrar que a gente é que tem que ser adaptado ou que a gente precisa, digamos assim, entrar nesse jogo da branquitude. Como é lidar com a branquitude de Joinville? Então, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que parte de dois princípios, de como nós nos vemos e de como os outros nos enxergam. É muito necessário, né, importante, que as pessoas, principalmente de fora da região sul, tenham esse entendimento, né, de que há pessoas que nasceram, que construíram, né, história, fizeram histórias aqui na região sul, e pessoas pretas que foram fundamentais para a construção de diversas cidades, que está todas, né? Eu acredito que todas as cidades brasileiras dependeram da mão de obra escrava e automaticamente... Então, é necessário que se diga, né, e que se reforce a todo momento que há população negra, né, na região sul do país. Que essa região aqui também precisou das mãos, e não só das mãos, mas da intelectualidade negra para se moldar, para se estruturar, para se fundamentar, né? Então é muito importante para quem nos olha de fora ter esse conhecimento, porque senão a gente fica mais isolado ainda e dificulta ainda mais a militância negra daqui, né? Porque a gente se isola do restante do país, né? A gente tem toda uma movimentação interna de unidade, de unificação das regiões, né, para traçar estratégias. Então, muitas vezes, a gente vê Rio, São Paulo, Salvador, e a maioria das pessoas esquece da violência que ocorre aqui, que a maioria dos neonazistas estão aqui. Então, se esse olhar de fora não tem esse olhar atento do que acontece aqui, da violência que acontece aqui, e tem em mente que tem pessoas negras aqui, fica ainda mais complicado, né? Agora, o olhar de dentro é o olhar da invisibilidade, é o lugar, é o não lugar, é o não pertencimento, é o não estar, é o não ser visto. Então, é um processo extremamente violento. Então, por isso que é necessário essa organização. Isso, o primeiro texto que eu escrevi no Chuva Ácida, o título, inclusive, era Acredite, sou negro e catarinense. Porque o contato que a gente tem com algumas pessoas que vêm de fora é que elas se surpreendem quando encontram um corpo negro aqui, né? Então, meu irmão, várias pessoas negras aqui já relataram que, a pessoa veio de São Paulo e ficou impressionada que eu tô aqui. A pessoa me viu na fila da balada, me viu no mercado, falou, mas você nasceu aqui, mas você mora aqui mesmo? Não, você é daqui mesmo, sabe? E às vezes até pessoas negras. Então é um processo muito excludente que faz a gente pensar no nível da propaganda que é feita sobre a região sul para os outros estados. Então, são políticas públicas. Isso está dentro. A comunicação do que é a região sul, do que é cada estado, de como é composto, o que tem aqui de riqueza, quem são as pessoas, é um processo, é um planejamento.
Não é nada fora, não é nada impensado, né? Não, é pensado, é articulado, né? Então, é algo planejado para ser violento. É mais ou menos isso, é o não lugar, é o não estar, né? É sempre o não antes, né? Joia. É uma fala muito forte a tua, cara. É uma fala muito forte, assim, é muito pesado. É muito pesado isso, sabe? Mas isso precisa ser dito, cara. Isso precisa ser dito, hein? Reafirmado, colocado em megafones, para que as pessoas de fato percebam, entendam, compreendam e vão à luta também, né? Porque esse é o nosso propósito aqui também. Ô, Felipe, você é um dos organizadores da Marcha da Negritude Catarinense, né? Milita no movimento Negro Maria Laura, você já deu uma pincelada sobre ele. Fala um pouquinho dessas duas organizações. Quem foi Maria Laura, que dá nome ao movimento de vocês? Então, a Marcha da Negritude Catarinense, ela aconteceu em 2016, na cidade de Florianópolis, né? Foi uma estratégia de reafirmação, né, da identidade. A Marcha da Negritude, com esse tema, ela vem para unificar a população negra, né, articular entre os movimentos negros catarinenses, para dizer, nós estamos vivos, nós existimos e nós resistimos aqui. Então, é uma maneira de sair desse não lugar, desse não estar, um enfrentamento dessa violência, né? O reforçar a identidade negra e a presença negra no Estado. Então, ela surge como uma estratégia de luta, de conexão, né? De militância, de política, mas também de cultura, né? Para a gente se fortalecer enquanto negritude e gritar mesmo, né? Dizendo, opa, nós estamos aqui, nós produzimos, nós construímos, nós contribuímos para a formação de todas as formas desse Estado, seja ela intelectual, seja ela financeira, econômica, né? Seja cultural, né? Então, a marcha ela surge com esse propósito. Inclusive, é bom ressaltar que ela teve uma carta, né? Está disponível aí, vários veículos publicaram essa carta com as reivindicações para o governo do Estado, e elas, infelizmente, nunca aconteceram, né? Então, a gente está num processo de rearticulação e de reorganização para a gente fazer de novo com uma outra temática, mas de reafirmação para que a gente continue avançando na luta antirracista aqui no Estado. E o movimento negro ele surgiu um ano antes, como eu falei, aqui em Joinville, com essa estratégia de unificação interna dentro da cidade, mas para fora também, para outras regiões, para que a gente possa aprender com a estratégia dessa região, né? Quais são as políticas públicas que deram certo naquela região, o que a gente pode aproveitar aqui. E Maria Laura foi uma professora, Maria Laura Eleutério Cardoso, foi uma professora, uma diretora, uma ativista negra aqui da cidade de Joinville, que fundou o Instituto Afro na cidade, promoveu os eventos voltados a essa temática e seguindo essa tradição do movimento negro brasileiro de preservação de memória, de reconhecimento da história, né, de legado. A gente sentiu na obrigação ficar algo muito pesado, né, mas a gente sentiu que a gente precisava ressaltar algum nome aqui da cidade para que recebesse uma certa homenagem. Então, assim como a gente busca, né, a todo instante fazer essa conexão com o passado e também de ascensão social, é importante a gente falar sobre isso, né?
das mulheres na área da saúde e na área da educação aqui na cidade de Joinville, que é a professora Vanessa da Rosa, que foi a minha primeira professora negra, né, que eu tive contato, é a auxiliar da professora, é a professora, mas nunca uma coordenadora, né, é a enfermeira, é a auxiliar de enfermagem. E daí, isso tudo, você vai atrás da dinâmica dos cursos mais baratos para fazer a faculdade. E mesmo assim, o serviço público ainda serve como uma forma de ascensão social para essas mulheres, né? Para fugir daquilo que está estigmatizado, que já está naturalizado, que é comum ver as mulheres negras fazendo. Então, é uma forma de homenagear a professora Maria Laura e também todas as professoras, né, que a gente tem ao longo da vida, porque o movimento negro brasileiro ele tem muito disso, né, o movimento negro educador, né, ligado à educação. Massa, Felipe, muito massa. Felipe, segundo dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 2021, isso, entre agosto de 2018 e agosto de 2021, o Estado brasileiro foi o recordista em registros de casos de injúria racial. E aí há quem diga que, pelo fato da relevante presença de imigrantes italianos e alemães, mais do que de portugueses, haveria uma certa convivência pacífica, né, entre brancos e pretos. E aí eu queria saber o que é que tu acha disso, né? Eu acho que a gente discute até um pouco disso quando a gente está discutindo aquela ideia do mito da miscigenação. Enfim, dá para não ter práticas racistas em um estado onde para 2 negros existem 8 brancos? Dá para não ter racismo em uma região onde se enaltece eurocentrismo, havendo inclusive grande foco, né, dessas células neonazistas e nazistas que você mencionou? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Inicialmente, eu acho que a gente tem que comemorar o avanço, né, da luta do movimento negro, que permitiu com que mais pessoas se reconhecessem enquanto negros e negras. Isso foi um avanço. E também do encorajamento da luta do movimento negro, do encorajamento dessas pessoas em denunciar os casos de racismo. Então, isso é um avanço significativo da luta histórica do movimento negro. É importante a gente destacar esse ponto. Só que daí, achar que existe uma democracia racial, esse mito, é uma hipocrisia, é uma ilusão, porque é violento e é uma tentativa de invisibilidade, de silenciamento, e uma forma também de dizer justamente aquilo que a gente comentava antes, de dizer assim, não, eles não existem, eles não são muitos, né? Eles não, eles estão ali, eles ficam ali, por ali, sabe? É uma forma de querer silenciar, de querer abafar, de querer reduzir, né, essas denúncias, as violências que acontecem. Agora o Brasil inteiro está vendo aí uma situação escandalosa de trabalho análogo à escravidão, vindo dessa região aqui. Então, o Brasil assistiu estarrecido a informação de que a maioria das células nazistas estão por aqui. Mas isso a gente já sabia. Quem mora aqui já sabia há muito tempo. Por isso essa ideia de composição, de democracia, de harmonia entre as raças e a convivência pacífica entre elas, é uma forma de querer invisibilizar e querer silenciar segmentos sociais, principalmente segmentos sociais racializados. São os indígenas, que são os negros e negras, que estavam aqui antes mesmo da chegada dos ditos imigrantes, nessa colonização oficial que eles levam em consideração. Aqui em Joinville, os negros e os indígenas já estavam antes, e os lusos brasileiros já estavam antes. Então, aqui não é terra de alemão, né? Então, essa ideia de germanismo é um projeto político, é um projeto cultural, é um projeto econômico, é um projeto social. Então, é importante reforçar isso. E é justamente por isso que a gente precisa falar para que as pessoas não se espantem quando elas veem denúncias de trabalho análogo à escravidão. Então, é um mito, é uma hipocrisia, mas não é nada impensado
faz parte do mesmo projeto, do projeto lá de trás que perpetua e que permanece até hoje. Então, essa organização coletiva, esse trabalho intelectual, essa produção dentro e fora da academia, esse trabalho de militância é uma forma de resistência e é uma forma também de forçar, exigir que a imprensa catarinense, que a imprensa joinvilense, fale a verdade sobre a nossa existência aqui. Conte a verdadeira história de quem estava aqui, de quem ajudou a construir. Né? Tem o Samba Enredo da Dascuia, de 2023, Escola de Samba ali de Floripa, vem perguntando, sem minhas mãos, qual seria esse estado. Né? Onde fui escravizado, construiu o que se vê. Então, esse trecho do Samba Enredo resume bem a história de Santa Catarina. Felipe, agora falando um pouquinho sobre o cursinho pré-vestibular, né? Que você faz parte, cursinho pré-vestibular popular em sessão. Qual é o papel, como é que você enxerga o papel da educação, né? Dentro desse contexto de militância negra para reduzir o racismo, assim, no Brasil? Levando em consideração que o Brasil é um país extremamente racista, né? E qual tem sido o papel do cursinho pré-vestibular que você faz parte para tentar mitigar essas desigualdades no interior de Santa Catarina? Como é que você enxerga a potência disso para que a gente possa enfrentar esse racismo sistêmico e estrutural, que ainda a gente conseguiu várias coisas, vários avanços, mas eu acho que tem coisa que parece que a gente olha assim, está tão distante de alcançar, né? Esse reconhecimento de, eu tenho uma vida vivível, eu tenho uma vida que merece respeito, eu tenho uma vida que merece não ser discriminada simplesmente por ser quem eu sou. Como é que a educação pode contribuir com isso? Como é que o trabalho que você vem fazendo aí em Santa Catarina pode contribuir com essa luta? Esse é um legado do movimento negro. Eu acho que essa relação com a educação, basta a gente ver as políticas públicas, né? O avanço da Lei 10.639, o avanço da Lei de cotas, é uma luta histórica do movimento negro brasileiro. Então, essa relação sempre existiu. A própria formação das escolas de samba, né? Essa necessidade do letramento, né? Da alfabetização, de garantia de acesso, é a estratégia do movimento negro. Então, a educação sempre foi uma pauta. Quem pensa educação nesse país é o movimento negro. E pensa a educação democraticamente. Democraticamente, é importante falar isso. Porque quando a gente fala de cotas raciais, a gente faz os brancos criarem uma subcategoria e se racializarem, se autorracializarem, né, dizendo assim, mas também existem brancos pobres. Então a gente faz eles se reconhecerem. Então é muito importante a gente dizer que o movimento negro, ele não olha só para a população negra, não, ele olha para o todo, para o Brasil como um todo, né? E é justamente esse pensamento crítico que a gente busca levar através do cursinho popular, que esses jovens da periferia, eles consigam ter essa visão, eles consigam ter esse acesso, porque para a realidade aqui de Joinville, a gente tem universidade pública, mas as universidades públicas, elas não são para todos aqui, porque não tem todos os cursos disponíveis aqui na cidade. Então, é uma forma política de pressionar e dizer, precisamos de mais cursos, precisamos da conclusão da obra da UFSC aqui em Joinville, que está parada, que está paralisada, que está dentro de um parque industrial aqui da cidade, pagando aluguel, dinheiro público, com engenharia dentro de um parque industrial, que o poder público, né, tá deixando a universidade pública ser utilizada para bem privado, é isso que a gente tem que falar. A gente está falando da UFSC, mas a gente também fala da UDESC. A gente precisa de mais cursos na UDESC, de outras áreas, não é só exatas. Esse povo aqui não quer fazer só exatas, não. E a gente quer receber mais gente de fora também. A gente quer receber o pessoal de Recife, a gente quer receber o pessoal do Norte, do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, entendeu? Que queiram vir para cá, que queiram contribuir com as pesquisas daqui.
que queiram dar uma outra dinâmica ou uma outra cara para essa cidade. Então, o cursinho tem esse teor político e social, né, mais abrangente, e internamente o que acontece aqui, o que a gente vê por conta de todo esse contexto, a gente vê uma reprodução, uma questão cíclica que acontece nas periferias com essa juventude, que aconteceu com os pais, que aconteceu com os avós, que é a necessidade de começar a trabalhar para ajudar na renda em casa. E muitos deles acabam abandonando os estudos para se dedicar ao trabalho, ou muitos deles não levam em conta a possibilidade de ir para a universidade, continuar os seus estudos, porque precisam trabalhar, precisam fazer 1, 2 turnos, fazer serão, para poder sobreviver, para poder ajudar minimamente em casa, e acabam não dando tanta importância assim para a educação. E aí, quando mais para frente, ali nos seus 25, 30 anos, eles tentam alguma outra vaga de emprego, por não ter essa qualificação, eles acabam se mantendo sempre no mesmo nível, sempre nivelados na mesma área, não conseguem avançar, não conseguem subir de cargo, digamos assim, né? E daí só lá que eles vão pensar em fazer uma universidade, daí vão ter que arcar com custo, porque não tem universidade pública aqui, não tem acesso, entendeu? Então, é esse ciclo que a gente procura romper para que eles consigam ter acesso à universidade assim que eles, né, obviamente, né, não é uma obrigação, mas se caso eles quiserem, eles poderem acessar esses cursos, para eles colocarem na perspectiva deles essa possibilidade, né? Não sair achando que é só sair para o mercado de trabalho, aceitar qualquer vaga, né? E isso não é desmerecer nenhuma vaga de trabalho, mas é para que eles possam ampliar a visão deles do que eles podem ser, né? É contribuir com a formação da autoestima desses jovens. E aí, Silas e Saulo, tem um negócio muito interessante que a gente notou, que ano passado foi o primeiro ano que a gente aplicou, que apesar de ter muitos alunos negros na escola onde a gente iniciou o projeto, foram poucos os que participaram do cursinho. Então, é todo um processo de autoafirmação, é todo um processo de autoconfiança, né, de autoestima, de produção de autoestima dessa juventude negra e periférica que precisa ser feito para que eles consigam se enxergar enquanto indivíduo, enquanto conhecedores, produtores de conhecimento e intelectualidade, para que daí eles possam enxergar no cursinho popular uma forma de, não, eu mereço isso, eu preciso disso, realmente meu lugar pode estar realmente dentro da universidade, sabe? A gente sabe também que a escola também é um reprodutor de violência, é um reprodutor de desigualdades e tudo mais, né? Então, essa perspectiva que o cursinho vem e lança esse olhar também de como acessar essas pessoas, e não só as pessoas negras, né, mas as pessoas com deficiência, né, as pessoas trans, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas indígenas. Então, toda essa concepção que a gente tem para tentar construir coletivamente e apontar perspectivas. Então, o cursinho seria mais ou menos isso, resumidamente, né, que a gente pode ficar debatendo daí educação e estratégias. Gosto de ambas. Educação e estratégia. Gosto de ambas. Ô, querido, falando em perspectivas, ô Silas, a gente tá diante aqui de um autor de livro, né? O cara escreveu um livro, meu, né? É o organizador de um livro, cara. Então, assim, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Olha aí, ó. Olha aí. E em cima desse tema, cara, Felipe, eu te pergunto, né? Você que é autor do livro Fragmentos Negros, Perspectivas da Presença Negra em Joinville, por quais caminhos o livro
perambula, ele anda, né? Quais são as perspectivas para um jovem negro em Joinville? Então, é importante dizer que eu sou um dos autores e um dos organizadores, né, do livro, né? A ideia já vem dessa incomodação, né, de produzir algo, né? Eu pensei em produzir algo audiovisual e tal, e o Orlando, inclusive mandar um abraço aqui para o Orlando Lulanda, que é um dos organizadores também, né, e junto com o Juan Carlos Fernandes, parceiraço aí do Movimento Negro, Maria Laura, e ele nos convidou, né, eles acendeu esse debate. A partir daí, a gente decidiu organizar esse livro, esse material, justamente por conta daquilo que a gente falava anteriormente, pelaquela falta que eu senti lá atrás de ter um referencial teórico que pudesse, dentro da academia, dizer, não, a produção acadêmica, a intelectualidade negra, a intelectualidade e pessoas pensando sobre a população negra na cidade. Então, por isso que foi pensado esse livro aqui, que conta com a participação de pessoas negras e não negras, que emprestaram a sua voz, investiram seu tempo, o seu conhecimento para a produção, né, dessas pesquisas. Então, a gente conta nesse livro com pessoas negras e não negras que tiveram essa sensibilidade de pesquisar sobre a população negra aqui da cidade. Então, a gente tem a Zânia, por exemplo, tratando sobre territorialidade, né? Tem o próprio Orlando tratando sobre a memória, trazendo o Clube Negro Kenya Clube, tem o William Conceição falando sobre um pouco da história, né, da presença negra, né, da população negra aqui em Joinville, tem a Juliane e a Carol discutindo sobre a população negra nos jornais da cidade. Joinville, inclusive, teve um jornal abolicionista, isso que a Carolina Mansky traz na sua pesquisa, né? Então, se aqui não existem negros, por que um jornal abolicionista por aqui? Tá entendendo? Tá entendendo? E a Juliane vem perguntando e se questionando como que os negros são retratados, de que forma são retratados. São retratados em um jornal aqui tradicional da cidade? Sabe? Eu e o Hernandes tratamos sobre a questão da moradia. A professora Vanessa da Rosa e o Elias André, eles tratam sobre a questão da educação. O Charles Henrique também, observando como que foi a atuação dos alunos negros no Enem, a partir dessa perspectiva. Então, é por aí que o livro caminha, e ele é muito interessante porque ele traz uma identidade visual de uma artista plástica aqui da cidade, uma artista de mão cheia, que é a Vitória Caroline, e entre um capítulo e outro tem a produção de poesias, né, escritas de poesias. Aqui tem uma, por exemplo, de 4 artistas, de 4 poetas, né, Atayá, o Akazi, poeta Alpaídes, né, e o MVHS, que emprestaram também as suas obras para a elaboração desse livro. Porque nós do Movimento Negro Maria Laura, seguindo essa tradição do movimento negro brasileiro, a gente quer juntar educação, conhecimento com a cultura, que elas sempre andaram juntos. E que contou, por exemplo, com um prefácio de ninguém mais, ninguém menos do que a professora Jerusi Romão, né? Porque se a gente vai falar de movimento negro em Santa Catarina, respeitando, né, os mais velhos, a gente tem que falar o nome dessa entidade, né? Eu considero uma entidade do movimento negro catarinense e brasileiro, que é a professora Jerusi Romão. Então, a gente teve a honra, porque esse livro também saiu muito por conta do estímulo que a professora Jerusi Romão nos deu, né, na escrita, na pesquisa. Então, se hoje eu estou no mestrado, fazendo mestrado, o Juan, para a Cássia, também mandar um beijo aqui para a Cássia Santana,
Se a gente está acessando, é muito pelo encorajamento da professora Jerusi Romão, muito das provocações, né, desse estímulo. Então, mais uma vez aí, o movimento negro sendo educador, né, sendo um estímulo para a pesquisa, para o avanço, né, da população negra, que não é individual, ativo. Então, por meio da Escola Leonor de Barros, que ela fundou e a gente ajuda ela a tocar, principalmente aqui na cidade de Joinville, a gente pôde absorver muita informação do que ela nos passou. E a gente pôde também fazer a conexão com alguns autores, por exemplo, a Zânia, filha da professora Jerusi, está aqui. Agora, com esse livro aqui, né, não podem mais dizer que não existiram, né, não existem negros. Né, não há nada produzido sobre. E é interessante a gente reforçar que dentro dessas pesquisas, a gente cita outros pesquisadores que, infelizmente, não puderam estar no livro, senão ia ficar muito, muito grande, né? Mas a gente cita os outros autores que vieram antes de nós, que pesquisaram antes de nós, para que as pessoas tenham acesso a essas pesquisas e conheçam esses trabalhos de pessoas que resistiram dentro da academia, falando sobre a população negra que sempre esteve aqui presente. Daí a gente fala de Consola, né? A gente fala de Dilnei Cunha, a gente fala de Sandra Guedes. A gente precisa reconhecer o esforço dessas pessoas. A gente precisa evidenciar o nome dessas pessoas, assim como a gente faz com a professora Jerusi Romão, que tanto nos estimulou, porque, querendo ou não, a academia, né, Silas, vocês sabem muito bem disso, é um espaço de resistência, é um espaço de, querendo ou não, de política, né? Então, esse livro aqui, depois do Quênia Clube, veio para dizer que a população negra sempre existiu e sempre teve a importância, sempre teve importância a construção para a fundamentação e para a produção intelectual, econômica, cultural, social e política de Joinville e de Santa Catarina. Também mandar um abraço para o Gerson Machado, que está também presente aqui nesse livro, tratando sobre religião, sobre religiões de matriz africana presente aqui em Joinville. Então, esse livro ele está repleto de coisas boas, né? Inclusive, né, quero enviá-los vocês aí para que vocês tenham acesso a esse material, para que a gente pare com isso de dizer que existem negros na região sul. Eu ia falar isso agora. Vamos ver uma forma dele chegar aqui, viu? Com certeza, com certeza. Duas coisas que eu quero ver com você. A gente já tá chegando no final. Primeiro, eu quero que você me leve no Quênia Clube. Eu já soube que é famosíssimo. Eu quero fazer um curso de atabaque. Certo? Show. Eu quero conhecer os terreiros de Candomblé de Joinville. Certo? Quero conhecer, se você puder me levar, agradeço. Minha avó era do Candomblé. Na época eu não sabia o que era isso, porque era uma coisa invisibilizada, era colocada para debaixo do tapete. Minha avó preta, né? O meu pai, eu acho que criou-se à margem, não falava disso com a gente, mas assim, eu ouvi ela falar de Ansan, Oxum, Oxóssi, e eu não sabia que nomes são esses, meu Deus, que nomes são esses, né? E depois de velho, é que eu vim entender o que era aquela aura na casa da minha avó. Então, eu discuti esses dias sobre religião com dois amigos filósofos, né? Nessa tônica cristã que a gente é forçado a ter no Brasil e que a gente massacra as religiões de matriz africana aqui, né? Inclusive com teor racista também, além da violência física, né? No discurso, na palavra, né? Colocando para a margem os seus ritos. Eu queria que você me conduza, me faça as honras da casa, né? Você que é daqui de Joinville, tá certo? E quero te agradecer, cara, por esse bate-papo aqui. Eu acho que também Silas comunga também. Eu acho que é importantíssimo a gente dar as mãos, se unir, sabe? Tocar nesse ponto, né? Que ainda, não deveria, mas é ferida ainda, sabe? A gente tá discutindo em pleno século XXI, né? Ainda, né?
ter que dizer que o Brasil é racista, cara. Cara, é racista. E enquanto a gente não se autodenominar, cara, reconhecermos, nós somos um país racista, todo mundo, a gente não vai pra frente. Porque, para além, acredito que vocês comungam também, para além da questão econômica de classe, nossos problemas são raciais. Então, meu querido, assim, eu fico extremamente lisonjeado por poder conhecer você, por poder trocar essa ideia com você, tá certo? Foi um episódio belíssimo. De novo, mais tapas nas nossas caras, né? Então, assim, eu fico muito lisonjeado, agradeço demais por você estar aqui no Papo no Auge. Silas, a bola tá contigo também. Ai, minha gente, foi lindo demais de escutar, Felipe. Foi um prazer. Saulo, brigadão por essa experiência que está sendo incrível. Cada episódio a gente está aprendendo demais. Fiquei muito tocado, fiquei muito feliz. Foi encantador de escutar, assim. Porque é muito difícil, né, a gente falar também. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre nossas feridas, né? Eu estou escutando sobre minhas feridas e estou ouvindo também sobre feridas, mas eu acho que a gente está também num caminho de refazer as narrativas, né? De começar a contar a história a partir do nosso olhar. E é importante demais que a gente esteja em todos os espaços, né? Você falou aí, muitas vezes o estudante negro não quer estar na universidade, ele quer ser cantor de hip hop, ele quer dançar passinho, ele quer estar em outra coisa, estar no circo, estar, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas o mais importante é que a gente possa estar vivo em qualquer espaço que a gente queira estar. Eu acho que essa é a nossa maior luta hoje, a gente estar vivo e ser reconhecido como um ser que tem direito à vida, né? Eu acho que é o que é mais cruel quando a gente sofre qualquer episódio de racismo, assim. Mas, para além disso, é muito lindo ver pessoas como você, assim, que estão nas trincheiras, né? Aqui eu em Recife, vocês aí em Santa Catarina, tem gente que eu sei que está na Bahia, tem gente que eu sei que está em outro estado, e é o que nos une, né? Eu lembro de uma fala de uma amiga, me veio muito à mente agora, que ela falou, a minha luta é por aquilo que me atinge, assim. Então, de alguma forma, tem coisas que nos mobilizam em comum e, para mim, é isso, é a luta coletiva, são histórias que se cruzam. Muito obrigado por essa experiência, foi lindo demais e vamos que vamos. E esse livro aí, vamos fazer com que esse livro chegue aqui. E a camisa do Papo no Auge também, viu, Saulo? Sim, vou mandar pra ti, Cid, vou mandar uma pra ti e vou fazer esse livro também chegar. Aí eu vou tomar um café com o Felipe, certo? E esse livro vai chegar em Recife, certamente. Felipão, obrigado, querido. Valeu demais, hein? Eu agradeço imensamente, prazer enorme conhecê-los, né? Estamos fazendo conexões, ainda bem, né? Ampliando conhecimento, trocando ideias, e eu acho que é essa perspectiva que a gente deve caminhar, né? Porque a gente pode muito, somos muitos, né? Podemos muito, e temos que avançar nessa busca por dignidade, né? Porque a população negra, ela não quer mais sobreviver, nós queremos viver, né? No sentido pleno da palavra. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, muito agradecido por esse bate-papo aqui, enriquecedor, espero que estimule, né, e impulsione mais pessoas a pesquisarem, a tratarem e também a conhecerem, né, sobre essas questões raciais que envolvem o Brasil e mais especificamente aqui em Santa Catarina, né, na região sul do país como um todo, para que a gente diminua essa distância entre nós e o restante do país e que o restante do país observe as potencialidades e as figuras e as personalidades que são resistência nesse estado, que não deixam ele sucumbir na mão de neonazista, na mão de supremacista, na mão de quem quer que seja. Estamos vivos, vamos para cima. É isso aí, meu irmão, é isso aí. Gratidão demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.